Eu sei que você separou uma grana para trocar de celular esse ano e ficou em dúvida entre esses dois compactos. Só que talvez você não saiba que hoje um deles ficou quase 30% mais barato que o outro. Eu testei eles por semanas lado a lado e bateria foi um ponto que me surpreendeu bastante. Gente, os compactos ainda vivem e se você procura um, aqui estão os dois melhores. Te inscreve aqui no canal se ainda não é e bora descobrir qual deles vale mais o seu dinheiro. Os dois cresceram para 6.3 polegadas de tela, mas seguraram o formato bem compacto que já é raro de encontrar hoje no mercado. Depois de meses com o S26 Ultra, pegar qualquer um dos dois na mão foi um alívio. Eles são leves, sem parecer um tijolão, né? Na proteção, cada um escolheu um caminho diferente. O S26 utiliza a Gorilla Glass Victus 2, tanto na frente quanto no verso. O iPhone 17 subiu o nível e levou o Ceramic Shield 2, antes exclusivo da tela, também para a parte de trás, prometendo ainda mais resistência contra arranhões na frente e trincas na parte de trás. No papel, o iPhone avança, na prática isso vem com um custo. Ele é mais escorregadio sem capa. E usei com receio o tempo todo até colocar uma. Já o S26 não tem tanto problema assim, as bordas são menos arredondadas, a pegada fica mais firme na mão. Os dois celulares contam com certificação IP68 contra água e poeira, então dá para mergulhar em até 1.5 metros por 30 minutos que eles vão aguentar. Afinal, quem ganha? Em design e construção, a gente tem um empate. Nenhum dos dois erra o suficiente para decidir a comparação por aqui. Então, o ponto vai para os dois. O Galaxy S26 cresceu de tamanho, mas manteve a mesma essência de tela do S25. Dynamic AMOLED com LTPO, resolução Full HD, são 411 pontos por polegada. Na prática, isso significa que a tela se regula sozinho a frequência, ficando entre 120 quando você navega pelo sistema, caindo para 24 se você está assistindo um streaming com essa frame rate, ou 1 Hz quando a tela estiver parada ao toque. É uma economia de bateria que faz diferença justamente num celular compacto como esse, onde a bateria já é pequena, né? Do lado da Apple, finalmente aconteceu o que deveria ter acontecido há anos. O iPhone 17 saiu de 60 Hz para 120. Antes isso era considerado uma vergonha, né? Qualquer Android de R$1.000 e poucos já entregava a fluidez que o iPhone de entrada não tinha. Eu testei ele no parque com o sol batendo direto na tela e o pico de brilho de 3.000 nits resolve, sem esforço nenhum para enquadrar uma foto ou ler a tela. Ela é de tecnologia chamada Super Retina XDR OLED. Também conta com tecnologia LTPO, aquela que vai de 1 a 120 Hz. E a resolução dele é 1206p, ou seja, são 460 pontos por polegada contra 411. É um pouquinho mais nítido. Comparando os dois lado a lado, o iPhone 17 para mim ganha por contar com mais brilho e mais nitidez. Então é ponto pro iPhone. O S26 abandonou o armazenamento de 128 GB, agora é 256 no mínimo, graças a Deus, né? O iPhone 17 já segue com 256 ou 512 também, sem expansão nos dois. Na memória RAM, o S26 vem com 12 GB em todos os modelos, contra 8 GB do iPhone 17, que está rodando o processador A19. No S26 existem duas versões diferentes que você pode encontrar no mundo. A com o Snapdragon 8 Elite Gen 5 para os Estados Unidos, China e Japão e o Exynos 2600 para o resto do mundo, incluindo o Brasil. Esse Exynos pontua 3.1 milhões no AnTuTu Benchmark contra 3.7 do S26 Ultra, que utiliza processador Snapdragon. Parece um corte de custo, mas no dia a dia a experiência prova o contrário. Nos jogos, por exemplo, o S26 libera 120 quadros estáveis no Asphalt Legends Unite e segura 117 frames no Minecraft sem travar. Ficou na 4ª posição do nosso ranking do Roda Liso. O iPhone 17 surpreendeu mais. Com a tela agora de 120 Hz destravada, foi o primeiro iPhone de entrada a entrar no top 10 do nosso ranking, travando aí 120 frames no Delta Force e também no Wild Rift, e passando de 60 frames no Genshin Impact, algo que nem os celulares gamers tinham conseguido até o momento. Na temperatura, a diferença aí apareceu de verdade. No teste de 1 hora jogando Minecraft com os shaders ativos, é o teste mais pesado que a gente faz por aqui, o iPhone 17 fechou com 35 graus e o S26 foi para 40. A Apple conseguiu um controle térmico melhor mesmo com chip considerado um pouquinho mais fraco. Mas quem leva melhor em hardware performance é o S26, ele fica em 4º colocado no nosso ranking de performance bruta contra o 7º no iPhone 17. E essa vantagem também se reflete no custo-benefício, onde o S26 aparece em 15º lugar contra 21º do iPhone 17.
Meus amigos, testar a câmera comparando as especificações no papel é fácil, né? Qualquer um lê a ficha técnica e vai tirar conclusões. O difícil é fotografar os dois lado a lado, no mesmo instante, na mesma luz e ver o que realmente sai na tela. Foi isso que eu fiz. Eu tirei várias fotos com os dois celulares na mão, clicando na mesma cena ao mesmo tempo, de dia e de noite. No carro aí parado com o sol direto e sombra dura cortando a cena, os dois seguraram bem o contraste. A diferença apareceu um pouco no céu, com o S26 entregando um azul mais saturado. Isso também se repetiu nas fotos de palmeira e também da piscina. O verde das folhas e o azul da água ficam mais vivos, digamos assim, no Samsung. Aquele processamento característico que deixa uma cena mais vibrante. O iPhone entrega uma leitura mais comedida, digamos assim, mais próxima do que eu estava realmente enxergando. Se você curte fotos que já saem prontas para postar, o S26 ganha sim, eu sei. Mas se você prefere fidelidade de cor, o iPhone está levando uma leve vantagem. Nas selfies ao ar livre, sob sol forte, a pele do S26 saiu ligeiramente um pouco mais clara, mais suavizada. Também ele ilumina melhor o rosto. Na foto contra a luz, com o rosto na sombra, há mais nitidez no S26 que conseguiu iluminar melhor o rosto novamente. Eu uso o S26 Ultra para fazer as thumbs aqui do canal, acredite, né? Comparando com o iPhone 17 tem bastante diferença. O S26 base também faz selfies melhores, especialmente em ambientes noturnos, onde eu tenho visto o iPhone entregar mais ruído. Entrando agora no modo noturno, o S26 tende a levantar mais a sombra e clarear a cena no geral, enquanto o iPhone 17 mantém os pretos mais realistas e um pouco menos artificiais. Herança de anos de trabalho da Apple no algoritmo de fotos noturnas. Na Ultra Wide, os dois seguram bem de dia, mas à noite eles perdem nitidez nos cantos, ficando mais evidente aí no S26. No contraluz, uma pequena vantagem para o iPhone com um reflexo levemente mais limpo. Geralmente esse reflexo na câmera Ultra Wide, né, fica aparecendo. Aqui no iPhone deu uma atenuada melhor. Em vídeo a 4K 60 frames, as cores do iPhone saem um pouco mais quentes. No geral foi isso que eu vi também. E a estabilização é excelente nos dois, então não dá para reclamar se você for produzir vídeos com esses dois telefones. Agora, leve vantagem no vídeo traseiro é para o S26, que consegue gravar até 8K 30 frames. E agora eu estou gravando com a câmera frontal em 4K 60 frames também, assim como estava sendo gravado com a câmera traseira principal. E eu estou gravando aqui justamente para vocês verem, utilizando o microfone do smartphone para ver se vocês conseguem produzir conteúdo com ele. É claro que consegue, né? O mais difícil de tudo para um celular é fazer isso aqui, ó. Fazer o sol contra o rosto. Ó, tá vendo? Tá lá atrás ele. Bater direto na lente e ainda conseguir iluminar o rosto. Essa é a pior coisa que pode existir para um smartphone. E aí? Qual deles ficou melhor? Qual deles faz som melhor também? Deixa aí nos comentários, valeu. Em câmeras, quem ganha, meus amigos? Bem, é fácil usar as câmeras dos dois telefones, né? São smartphones topo de linha, qualquer um deles vai estar te servindo muito bem. Passou o tempo que o iPhone era muito melhor em câmeras. Eu considero que esse tópico aqui é um empate que divide a opinião de quem prefere o tipo de foto que está sendo entregue pelos aparelhos. Então, para mim, ficou um empate. Qualquer um deles é ótimo. Fato. O S26 cresceu da bateria de 4 para 4.300 mAh, aproveitando o espaço extra num corpo um pouco maior, né? O iPhone 17 tem uma bateria bem menor no papel, são 3.692 mAh. Eu rodei os dois no teste padrão aqui do canal e o S26 se mostrou mais eficiente do que os seus antecessores. Só que o resultado do iPhone ficou muito acima de uma média costumeira que a gente está vendo, ganhando do S26 por 10% de diferença. Então, para tirar essa dúvida, eu fiz um segundo teste mais simples e direto. Eu coloquei os dois aí com 100% de bateria, brilho similar, só o Wi-Fi ligado, rodando Subway Surfers sem parar até a bateria morrer. O S26 aguentou 12 horas e 13 minutos de jogo contínuo. O iPhone 17 foi além, e quando bateu 13 horas de teste ainda tinha 13% de bateria sobrando. Não só durou mais, como ainda tinha fôlego para continuar o teste. Já no carregamento, o S26 aceita até 25 watts com fio e enche de 0 a 100 em 1 hora e 22 minutos. No sem fio, ele fica em 15 watts, contra os 25 watts que o iPhone 17 suporta, quase o dobro de potência nessa tecnologia. E como o S26 não tem ímãs internos, você vai precisar de uma capinha específica para segurar acessórios do estilo MagSafe. Já o iPhone 17, ele vem com MagSafe nativo, sem precisar de uma capinha extra, embora não venha com carregador na caixa, diferente do S26.
Quem ganha em bateria então? Aqui o iPhone 17 ganha com folga, tanto no teste padrão quanto no teste de drenagem rodando o jogo sem parar. Ele superou as 13 horas de bateria, enquanto o S26 morreu em 12 horas e 13 minutos. Mesmo com menos mAh no papel, a eficiência da Apple entregou mais autonomia real. Aqui entra um critério que pesa cada vez mais na hora de escolher um celular. Por quanto tempo eles vão continuar recebendo atualizações e recursos novos? O S26 tem garantia da Samsung de até 7 anos de atualizações, incluindo novas versões de Android, atualizações da One UI e pacotes de segurança. Suporte oficial até 2033. Claro que a bateria do aparelho provavelmente vai morrer antes de terminar essas atualizações. Eu não vi nenhum smartphone durando 7 anos sem a pessoa ficar reclamando que precisa carregar 2 ou 3 vezes por dia, não é mesmo? Mas é um compromisso que praticamente empata com o padrão histórico da Apple na linha do iPhone. O que realmente separa os dois hoje em dia, para mim, é a inteligência artificial. E aqui, sendo direto, a Samsung está na frente, pelo menos por enquanto. O Galaxy AI está muito maduro, roda em português sem restrição e cobre praticamente todo o sistema. Tradução de tempo real, edição avançada de fotos, resumo de textos, geração de conteúdo e um monte de coisas agregadas. Já o Apple Intelligence funciona em português desde março de 2025, eu sei, melhorou bastante com a atualização do iOS 26, mas ainda não está no nível da One UI. Depois de anos eu utilizando o iPhone como meu smartphone principal, eu troquei para Samsung faz 2 anos. E vejo a One UI levemente à frente em personalização e recursos também. Quem vence esse critério? Eu gosto dos dois sistemas, é bem fato isso. E quem migra de um para o outro sempre vai estranhar ali no começo. Mas sendo sincero, eu acredito que a One UI esteja um passo à frente, especialmente em inteligência artificial. E por isso ela vai levar uma vantagem aqui, visto que ambos aparelhos entregam praticamente o mesmo período de atualizações. A gente fecha quase empatado aí no placar técnico. O S26 venceu em performance bruta e em sistema com IA, né? O iPhone 17 venceu em tela e bateria. A câmera ficou de gosto pessoal de cada um. Para mim é um empate também, mas o design foi realmente um empate técnico. Mas tem um fator aqui que muda tudo e eu ainda não coloquei na conta. É o preço. O nosso S26, que está aqui do ladinho, aqui, ó, chegou no Brasil na faixa de 7.500 e o iPhone estreou um pouquinho acima, na casa dos 8.000. Hoje o S26 já pode ser encontrado na casa dos R$4.000. É uma queda de quase 46% sobre o valor do lançamento. O iPhone 17 caiu de forma mais discreta, na faixa aí dos 5.500 atualmente, o que dá cerca de 30% a menos, né? Ou seja, o S26 perdeu quase metade do valor original, enquanto o iPhone 17 ainda está numa faixa parecida com o que o S26 tinha perto do lançamento. E aí a decisão muda de figura. No placar técnico é praticamente um empate, mas se você bota o preço na balança, o S26 custando cerca de 30% a menos hoje, fica difícil não indicar ele para quem quer o melhor custo-benefício do momento. Agora, se para você pesa uma tela mais brilhante, uma maior autonomia de bateria que a gente já testou aqui, ou principalmente está dentro do ecossistema da Apple, o iPhone 17 continua sendo uma ótima escolha sólida, só que você vai pagar um pouquinho mais caro por isso. A minha recomendação é direta. Se o orçamento vai pesar na decisão, vai de S26. Agora, se você já vive no mundo da Apple e quer especificamente o que ela faz de melhor, o iPhone 17 te entrega isso com sobra. E lembrando que a gente sempre posta nos nossos grupos de oferta, tem link aí na descrição e no comentário fixo, ofertas em primeira mão desses dois telefones, já surgiu por lá, tá? E se é esse comparativo que te ajudou a decidir, deixa um like e te inscreve aqui no canal, porque toda semana tem review, comparativo e notícias saindo por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.